Minha palestra, então, ficou como diagnóstico genético do câncer de mama hereditário. E a ideia, então, aqui é que quando o paciente chega para vocês têm uma suspeita que aquilo pode ser hereditário. Então, um heredograma desse fica até razoavelmente fácil dizer, não, ok, isso é hereditário. A gente tem 3 gerações com afetados de câncer de mama e câncer de ovário, com baixa idade. Então, isso tem muita cara de ser um câncer hereditário. E aí você parte da suspeita para o pedido de exame. Então, eu acho que é hereditário, eu vou lá e peço um exame, peço o BRCA1. Então, vem para o laboratório, análise do BRCA1. Aí alguma coisa acontece dentro do laboratório e vocês têm um laudo que gera uma interpretação que muitas vezes é bem difícil de vocês fazerem. Como já foi falado no outro, se o laudo vem positivo, olha, tem a mutação, é isso causa doença, fica super fácil. Mas daí começa a complicar quando vem as variantes de significado incerto, quando vem um laudo negativo. Então a ideia aqui da minha palestra, ao menos, é tentar desvendar o que acontece dentro do laboratório para vocês terem a melhor condição de entender o laudo e fazer a interpretação clínica. Então, entendendo o que acontece dentro do laboratório, a esperança é que vocês vão conseguir fazer uma interpretação melhor e dar, então, um prognóstico melhor para o paciente e o que vai acontecer com o paciente depois. Então, eu vou usar aqui o BRCA1 e o BRCA2 como modelos para explicar a metodologia, tá? Então, vamos lá. Então, a gente sabe que o BRCA1 e o BRCA2 são genes de reparo de DNA, classificados também como supressores de tumor, e que existem tipos específicos de mutações que pode acontecer, romper esse gene, ou romper a proteína que é gerada por esse gene e então dar o fenótipo. Então, aqui a gente tem uma gama de mutações já descritas na literatura como patogênicas, em BRCA1, tanto em BRCA2. E daí foi decidido, então, por ser um gene supressor de tumor, e que então a sua perda de função seria a causa do problema, que você tem que fazer o sequenciamento para encontrar alterações na sequência do gene, que são as mais comuns, inclusive, e também a análise do número de cópias. Então, se você perde um segmento inteiro do gene, isso também pode levar à doença. Isso são metodologias diferentes. Então, muitas vezes no pedido análise do BRCA1 não fica claro que tipo de análise que é, porque são métodos diferentes. E isso é importante vocês, pelo menos eu acho que é importante todo mundo saber. Então, vamos lá. Vamos começar com o sequenciamento. Então, a primeira coisa é entender como que é feito esse sequenciamento por Sanger, porque a ideia é a base de todos os outros sequenciamentos por nova geração. Então, isso aqui pode até ser um pouco maçante para quem já conhece, já fez Sanger e tudo, mas daí qualquer dúvida, vai levantando a mão que eu vou responder. Então, qual que é o princípio básico disso? Como que você chega no DNA, que você tem um monte de células da pessoa, mesmo se você faz sangue, você vai ter um monte de leucócitos e você tem ali um monte de DNA. Como que você diz assim, olha, eu quero ver esse pedaço, desse gene aqui? O jeito de fazer isso é amplificando o pedaço, amplificando o sinal do pedaço. Porque você tem uma porção de células, mas no final é pouco DNA para a gente conseguir ver tudo isso. Então, a ideia de amplificar é dizer assim, eu quero que você pegue todo esse DNA que está dentro do Eppendorf e me mostre várias vezes aquela parte que eu quero. Então, eu pego e construo um primer. Falei até que ia passar uns 15 minutos falando de primer, o pessoal fica meio assim... A ideia de falar de primer é porque isso é a base dos erros que a gente vai ver lá na frente. O primer, ou a sonda, o princípio disso como que é? Você tem uma sequência que você conhece e você tem comprado de fora de uma empresa essa sequenciazinha que vai grudar no seu DNA. Essa sequência que vai grudar no seu DNA precisa grudar no lugar certo e iniciar o processo de replicação. Se ela grudar no lugar errado, você vai amplificar uma coisa errada. Só que você não vai saber que está errado, porque vai ter amplificado. Então, por isso que é importante você fazer uma coisa que seja específica. Mais ou menos com 20 pares de base, a gente consegue uma boa especificidade no genoma.
Então, assim, com 20 pares de bases, dificilmente você vai ter uma repetição desses 20 pares de base em algum outro lugar. Mas pode acontecer. Então, tem que ficar atento, a gente vai ficar atento, não vocês, de que isso não vai acontecer dentro do laboratório e que isso vai ser específico, tá? Isso não é para ser uma preocupação de vocês, é para ser uma preocupação nossa. Então, vamos lá. Então, como que funciona essa amplificação? A ideia é que eu tenho um primer que vai juntar na fita que vai e na fita que vem. Porque se eu só fizer a fita que vai, eu vou ter um monte de coisa até o final e não vou ter especificamente aquela região que eu quero. Então, a fita tem que ir, a fita tem que voltar. Então, vamos lá. A gente coloca o DNA e os primers e a DNAs polimerase e tudo que é necessário dentro do tubinho e o que que acontece? Primeira fita gruda, no primeiro ciclo gruda, a partir de um ponto e vai até onde termina. No segundo ciclo gruda e vai até onde termina. Então, o que que eu tenho? Eu tenho o começo dos meus primers, o vai e vem, e um monte de outras coisas para lá e um monte de outras coisas para cá. No segundo ciclo, esses primers vão ligar também nessa fita, nessa segunda fita. Eu estou me enrolando, mas eu vou chegar lá. Você tem o DNA inteiro e depois, numa segunda etapa, você tem a partir de onde você quer e o resto. Numa terceira etapa, você vai ter o seu DNA inteiro, a partir de onde você quer, e agora você vai ter uma fita que vai e vem curtinha. Deu para entender essas três? Deu para entender como que gera essas três fitas? Porque isso vai ser bem importante lá na frente. Por que que isso é importante? Porque eu começo com uma proporção de 2 do meu genoma inteiro. Tá lá, tá tudo lá, o DNA tá lá. Uma proporção de 140 dessas fitas que vão de um lado só até o final, de um lado só até o final, e uma proporção de 2 a 35 desses pedacinhos. Tá? Então tá tudo lá. Se a amplificação deu certo, meu primer deu certo, tudo deu certo, eu vou ter um monte desses daqui e esses daqui não vão influenciar. O que tiver acontecido aqui não vai ter problema. Tá? Então esse é o cenário ideal. Aí a gente parte para o sequenciamento. Então, eu tenho uma porção de pedaços pequenos agora, multiplicados 2 a 35, uma proporção de 2 a 35. O que que acontece? Eu preciso saber qual que é a sequência. Dá para ler? Sim, olha, não dá. Então, eu preciso de um mecanismo que me faça descobrir qual é a sequência. Então, por isso que o Sanger é importante. Ele foi, vamos dizer assim, quem inventou um mecanismo que ficou fácil para a gente descobrir essas sequências. Então, eu coloco lá dentro daquele mesmo Eppendorf um monte de nucleotídeos, um monte de A, T, C, G, e alguns nucleotídeos são marcados e que interrompem a continuidade, tá? Então, esses que são marcados, eles interrompem. Eu tenho um monte de fragmentos que agora vão ser amplificados aleatoriamente com uma quantidade de nucleotídeos que não são marcados e uma quantidade de nucleotídeos que são marcados. O que que vai acontecer? Algumas fitas vão parar no primeiro, algumas fitas vão parar no segundo, algumas fitas vão parar no terceiro e assim por diante. Eu corro num gel e separo eles por tamanho e consigo dizer, olha, o que que correu mais rápido, que está lá mais na ponta, é o primeiro. O que correu logo em seguinte é o que tem 2. Olhando as cores, eu consigo saber as letras e reconstruir. Ficou claro isso? Não sei se eu estou falando coisa que vocês já estão cansados de saber. Tá. Por que que isso é importante? Porque isso é uma questão... Isso é uma questão probabilística, isso é importante. É uma sopa de letrinha, ótimo. Então, assim, é importante saber que isso é uma questão probabilística. Na maioria das vezes vai dar certo, né? Do pessoal ali atrás, estou olhando para ele, porque é o pessoal que faz isso mais mesmo na mão. Então, assim, na maioria das vezes vai dar certo, mas tem vezes que esse meio de campo pode confundir. Então, na hora de correr, esse pessoal aqui corre junto com esse aqui. Então, você vai ter uma coisa que você vai olhar como resultado e você vai ficar um pouco na dúvida se aquele resultado é real ou se aquele resultado pode ser um desses erros.
Tá? Isso também é parte da gente, mas às vezes isso pode gerar um laudo inespecífico para vocês. Então, daí é importante o contato entre as duas faces, a gente e vocês. Então, vamos lá. Antigamente, isso era feito num gel, dava um trabalhão, e daí alguém criou uma forma de automatizar isso. Então, é como se cada fiozinho desse fosse um gelzinho, e as amostras vão correndo por aqui, e vai dizendo, quem chegar primeiro é o 1, quem chegar logo depois é o 2, quem chegar logo depois é o 3, tá? Só que o que acontece? No começo, é sempre meio bagunçado, porque você vai ter os nucleotídeos de um só, e aqueles que estão grudados no 1 e 2, eles acabam correndo numa velocidade muito semelhante. Então, você vai fazer o quê? A fita que vai, separado da fita que vem, porque o começo de uma é o final da outra. E sempre pegar regiões que passam um pouco da sua região de interesse. Então, quando você quer um primer, você quer pegar uma região de interesse, escolhe assim umas 50 bases para lá, porque aquele começo e final vai ser difícil da gente interpretar, tá? Se aconteceu tudo certo e a fita que vai e a fita que vem estão idênticas, é porque provavelmente aquela sequência é a sequência do paciente, aquilo é verdade, tá? Muito provavelmente. Então, a gente passa para o próximo passo. Então, essa aqui é a máquina que faz tudo isso automaticamente, dos fiozinhos, isso, o fiozinho fica ali dentro. Então, assim, você vai ter como se fosse um gelzinho em cada um, uma representação assim mais... Mas no final, pra gente, vem isso. Então, vem aqui, o processo é aleatório. Não é que uma sequência tem uma base, são milhares de sequências com uma base, e isso gera um sinal. Milhares de sequências com duas, outro sinal, e assim por diante, tá? Então, quando você tem uma coisa bem lindinha assim, que nem essa, significa o quê? Olha, o seu primer juntou bem especificamente na região, é só aquela região que sequenciou e nada de errado aconteceu no meio do caminho. Então, você tem uma coisa linda assim. Se acontecer de eu ver 2 picos aqui, a esse eu posso acreditar. Então, é assim que a gente vê quando o resultado ficou bom ou quando não ficou bom. Essa é uma das formas para esse tipo de sequenciamento. Então, às vezes a gente liga dias depois, olha, vai precisar colher uma nova amostra. Mas, poxa, como é que vocês não viram antes? É porque tem que passar todo esse processo para a gente poder descobrir que às vezes aquela amostra podia estar contaminada, podia ter alguma coisa nesse sentido. E esse processo geralmente demora quanto tempo? Você falou dias depois, né? Porque aí o paciente pergunta, quanto tempo depois? Então, aí uma depende. Média, Então, acho que a gente vai até saber falar mais disso, porque depende muito de quantos exames chegam. Naqueles capilares, a gente consegue rodar várias amostras juntas. Então, seria subutilizar demais por uma por vez. Então, a gente tem que esperar juntar, vamos dizer assim, para pôr. Isso é um dos limitantes. Outro limitante é, por exemplo, não deu certo uma vez, não significa que a amostra original está ruim. Então, a gente testa de novo. Não deu certo de novo, aí que a gente volta para vocês. Então, existem vários processos no meio que a gente pode tentar melhorar isso antes de ter que pedir uma nova amostra. Então, fica difícil de eu dizer para você exatamente um ponto. Mas, com certeza, é antes do prazo do laudo. Então, vamos lá. Então, aqui abrindo um parênteses, que é importante a gente saber. O BRCA, assim como a maioria dos genes relacionados a câncer de mama, são genes supressores tumorais ou de reparo de DNA. Eu sei que existe na literatura um certo briga entre gene supressor tumoral, reparo de DNA, alguns não querem dizer que reparo de DNA é supressor tumoral, mas enfim, o que importa aqui pra gente é que eles funcionam em haploinsuficiência, ou seja, um tem que estar destruído para poder gerar a doença. Que é aquela ideia do second hit, né? Então, você tem um que não funciona, acontece um segundo hit, por algum acaso o outro não funciona, e daí você gera a doença. Então, isso são tipos de mutações específicas, que são as mutações de perda de função. Algumas são bem razoavelmente fáceis da gente dizer que perdeu função. Uma delas é o frame shift, ou seja, quando você tem uma inserção ou deleção de uma quantidade que não é múltiplo de 3.
Vocês sabem por quê? Todo mundo, ok? Não? Então, a gente tem os códons, que vai de 3 em 3, né? Então, a cada 3 bases, você tem uma proteína. Se acontece de você perder 3 bases, vai dar um probleminha aqui, mas no seguinte vai ler certo. Então, ela vai ter algum problema nessa base ou nas duas, mas como vai de 3 em 3, você vai ler certo lá. Se você tirar uma só, ficar só com 2, ele vai tirar de fase. Então, ele vai ler errado a partir daqui todo o resto até o final. Ficou claro? Que é bem legalzinho, que é o que a gente vê aqui. Lembra daquele primeiro todo bonitinho, os picos bem bonitinhos? Então, o que aconteceu aqui? Você teve uma perda, uma inserção, aí depois a gente tem que ver o padrão para dizer, mas você teve alguma coisa que tirou de fase e agora você vê 2 picos sempre. Tá vendo? 2 picos duplos sempre. Porque aí volta lá, aqueles fragmentos. Então, você tem a sequência dos fragmentos e um dos alelos tá tudo bem, a sequência vai até o final e um dos alelos perde um. Então, o fragmento está sempre atrasado. Onde deveriam ter um G na segunda posição, tem um T, onde deveria ter um C na terceira posição, tem um C e assim por diante. Ele está sempre atrasado. Mas quando a gente olha, não é uma bagunça total quando foi contaminado, por exemplo, porque você vê que está tudo bem aqui, a partir de um ponto começa a piorar e a sequência que está atrás é igualzinha à sequência anterior. Então, a gente consegue diferenciar isso. Se acontecer de contaminar, se acontecer de ter 2 amostras no mesmo tubinho, aí eu vou ver tudo assim. Tudo bagunçado. Então, vamos lá. Um segundo que também é razoavelmente fácil são as de perda e de ganho de sítios de parada. Então, se você tem no genoma, você tem 2 formas de ter sítios de parada. Ou seja, leia até aqui, para. Daí você começa a ler lá na frente e para. Essa é a ideia para a gente pegar, ou a ideia mais ou menos que a gente tem para conseguir terminar uma proteína. Então, como que as nossas moléculas sabem que a proteína terminou? Porque tem um código lá dizendo para ela que terminou, senão ela vai continuar, vai fazer o genoma inteiro de proteína. Então, você tem no meio, isso é um caso real, vê que vem tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, e daí de repente você tem dupla, ou seja, essa pessoa é um heterozigoto. Essa ideia de dupla heterozigoto tá ok? Tá, né? Ok. Aí a gente tem a sequência e aonde ela é heterozigoto. Vamos jogar essa sequência numa referência contra uma outra referência para saber o que aconteceu. Ah, então tinha uma glutamina que virou um código de parada. Então a proteína para aqui. Tá vendo? Não bagunça todo o resto. Mas só esse código é suficiente para fazer um dos alelos parar. Outra alteração do sítio de splicing, essa é mais complicada, porque a gente sabe que tem 2 bases antes e 2 bases depois dos exons que são canônicas. Se tiver problema ali, com certeza você vai ter um problema de sítio de splicing. Agora, tem uma porção de coisas aqui no meio dos introns que a gente não sabe. E tem uma porção de coisas nesse meio dos introns que a gente não amplifica, lembra? Que amplificar, você tem que pegar uma partezinha. Você não pode pegar um gene inteiro, ele é gigante, você não vai conseguir amplificar. Então, se a gente pega exon por exon. Essa ideia de que só os exons são amplificados, tá tranquilo? Tranquilo? Ok, perfeito. Então, você tem uma mutação nesse intronzinho aqui, nessa primeira base. Isso pode gerar um sítio de splicing que pode fazer com que o outro alelo seja ou inteiro codificada, a parte do intro, ou então pular do próximo exon. Isso vai romper a proteína, metade da proteína, e isso vai gerar o fenótipo. E o número de cópias a gente vê aqui? Lembra que pelos guidelines tem que pedir sequenciamento e número de cópias. Dá para ver? Alguém tem alguma ideia? Vou fazer interativo. Então, assim, dá pra ver, ué, porque a pessoa que tem uma perda, ela vai ter metade do sinal. Ah, então dá pra ver. Não, porque isso não é comparativo. Isso é de um indivíduo, então eu não sei se essa perda de metade do sinal é uma questão do estudo, do procedimento, versus o que ele tem meio alelo. A gente não tem como diferenciar isso. E ele vai aparecer lindo, assim, um homozigoto para tudo.
E como na maioria das vezes nós somos homozigotos para tudo, ou seja, nós somos iguais à referência, você não consegue dizer se ele perdeu o outro ou ele tem tudo homozigoto. Então, esse é um teste que não serve para ver número de cópias. Tem que ser outra metodologia. E aí eu fecho meu parênteses. Alguém tem alguma dúvida? Não? Ok. Então, quais são as limitações desse teste? Por que a gente já não usa isso sempre? Porque eu tenho regiões pequenas que eu posso cobrir e cada reação vai ser de uma região pequena. Então, se eu tenho um gene com 32 exons, são 32 reações. Eu tenho 10 pacientes, já são 320. E aí complica bastante para a gente fazer. Mas isso pode ser feito, por exemplo, se você já conhece a mutação. Ah, eu sei onde está. Então, tudo bem, eu construo o primer para aquilo e vejo a mutação. Como ele é um certo trabalho manual e tudo, ele acaba tendo um custo relativo alto. O custo de uma mutação fica mais baixo do que um custo de fazer um sequenciamento do gene inteiro. Mas relativamente a outras metodologias, que agora eu vou passar, ele acaba sendo mais caro. E ele tem um problema que é quando você tem um erro no começo do ciclo. Então, lembra, são 35 ciclos que vão gerar 2 a 35 de fragmentos. Se eu tenho um erro no primeiro ciclo, tudo vai errar. E ele vai aparecer heterozigoto. E daí como que a gente vai saber? Então, isso é uma limitação, né? Aí a gente usa esse método para confirmar os outros, muitas vezes. Mas esse método também pode ter erros. Então, a ideia de que, mas vocês não confirmaram. Mas tem que parar um pouco para a gente pensar quão válido é a gente confirmar, sendo que esse método também pode gerar problemas. Mas não é um método ruim, tá? As limitações todos vão ter. Ele é muito bom, especialmente para quando você sabe o que você quer ver. Outra coisa que pode acontecer é que como esse processo de grudar os primers, fazer a corrida, isso tudo é uma questão de probabilidade, eu posso ter uma amplificação preferencial de um alelo. Então vamos dizer que o meu indivíduo, além de carregar uma mutação patogênica, uma variante patogênica no seu alelo, ele também carrega uma variante bem no meio do primer. Então o primer, que era específico, já não vai ser mais tão específico. E ele vai amplificar só um alelo e a pessoa vai parecer homozigota. Então lembra do teste negativo? Mas eu tenho certeza que essa pessoa tem BRCA. E como que vem o teste negativo? Coisas assim podem acontecer. Pode estar errado. Pode. Pode dar errado. A gente tem várias formas de fazer com que isso não aconteça ou como a gente faz muito e tem muita experiência, a maioria das vezes isso não vai acontecer. Ajuda você testar o indivíduo afetado para isso? Então, na verdade, o indivíduo afetado é quem deve ser testado, Sim, né? Mas nem sempre a gente consegue. Nem sempre né? consegue. Só que quando não consegue, daí você fica com aquele... Será que ele herdou a mutação? Será que não herdou? Como é que funciona? Então, assim, daí a dúvida não é só do exame. A dúvida é a dúvida clínica mesmo, né? Porque você tem um indivíduo que não é afetado, aí você tem toda uma história familiar. Se você não tem nem como testar o afetado, muitas vezes você não tem uma história familiar tão rica assim para dizer que é BRCA1, que é TP53. Ajuda muito quando a gente quer testar uma pessoa que é de risco, Isso. a gente buscar o familiar afetado. Sim. É a ideia do aconselhamento. Fácil. É a ideia do aconselhamento pré-teste e pós-teste. Como todos os exames são probabilísticos, a ideia é de que se você aumentar a sua probabilidade de achar alguma coisa antes de fazer o exame, melhora o exame, né? Então, assim, pensa, mas não vai mudar, é a mesma mutação, a mutação tem que estar lá. Não, o pré-teste, ele é muito importante, porque ele soma a probabilidade. Então, você já tinha uma probabilidade alta de achar, daí você procura na pessoa certa, isso vai somando probabilidades. E o exame vai ser muito mais específico, tá? Ana, só uma dúvida, complementando isso que a Mariana falou. Para nós clínicos, para nós mastologistas, qual é a probabilidade relativa ao exame, vamos dizer assim, de eu estar acertando no exame? Porque isso é complicado para nós, né? Você fala, olha, eu vou te indicar, mas que exame? Aí vem um exame negativo, eu posso confiar nesse exame aqui que veio ou depende do
do operador do exame? Ou quais são as variáveis aí para Então, assim, é claro que cada laboratório vai ter sua rotina de fazer isso. A gente sempre preconiza de a gente estar muito aberto para dúvidas como essa, porque a gente sabe que o exame tem limitações. No geral, um negativo, qual a chance de ser um falso negativo? Num geral... Não tem uma resposta. Eu não tenho, eu vou ficar te devendo. Porque assim, como são várias metodologias, e a gente vai ver que as novas metodologias diminuem bastante isso, chance de a gente ter alguma coisa nesse sentido. Por enquanto, mas tem são... uma padronização de todos os... Não que eu saiba, você sabe, Cíntia? Se tem um de falso negativo, tá? Mas assim, qual é a chance da gente ter um falso negativo? Eu não saberia te dizer, assim, de cara. Mas a ideia é que se você tem alguma coisa que você está apostando muito que é positivo e por algum motivo não vem nada, entra em contato com a gente. Porque daí o que vai acontecer? A gente vai olhar tudo de novo, ver se pode ter alguma... Porque assim, se simplesmente repetir, também não vai garantir que isso vai tirar o erro. Né, que esses exames genéticos é importante, não é que, como o hemograma, que um dia está de um jeito e outro dia está do outro, na própria pessoa. Teoricamente, a sequência é a da pessoa, teoricamente aquilo é imutável naquela pessoa. A gente está falando de linhagem germinativa, né? Tem que ficar bem claro, não a somática. Então, a gente precisa entender qual foi o processo desse negativo e qual era a chance de você obter um positivo antes, daí o aconselhamento pré-teste, para a gente interpretar se aquele negativo é mesmo negativo. Então, olha, eu tenho um heredograma aqui, a avó teve câncer de ovário, a tia teve câncer de mama, a mãe teve câncer de mama, o paciente está com câncer de mama, eu testei BRCA1, BRCA2, eu fiz TP53, eu fiz tudo e não apareceu nada. E todos vieram negativos. Daí você pensa, não, peraí, o que aconteceu? Aí você tem outras hipóteses para testar antes de refazer. Então, tem padrões de metilação, que esses testes não pegam. Né? O sequenciamento e o número de cópias não pega padrão de metilação. Então, se a pessoa tiver uma mutação epigenética, ou seja, uma alteração epigenética, você não vai pegar. Mas por alguma outra metodologia você pode pegar. Então, isso é bastante importante para a gente saber, sempre conversar com quem está atrás, porque a gente sabe, com a experiência, a gente sabe mais ou menos identificar esses erros. Dão um sinal. Outros, por exemplo, se teve uma amplificação preferencial, a gente sabe que existe um polimorfismo muito comum e a pessoa é homozigota, daí a gente, opa, pode ser que tenha dado, aí pode repetir, enfim, dentro do próprio laboratório. Tá? Certo? Então, vamos lá. Daí a gente entrou para o sequenciamento de nova geração. Então, algumas pessoas pensaram o seguinte, dá para fazer Sanger para o genoma inteiro? Dá. Vai ser difícil? Vai. Então, vamos tentar bolar um jeito de fazer isso ser mais rápido. E daí chegaram os sequenciamentos de nova geração. Então, a gente disponibiliza 2 tipos de sequenciamento de nova geração, tá? 2 máquinas, a forma do sequenciamento é mais ou menos a mesma. Eu vou explicar um pouquinho das diferenças de tecnologia de cada uma delas. E aí, dependendo do exame, ele pode ir para uma ou para outra. E isso é uma decisão também interna do laboratório, tá? Então, vamos lá. A ideia, então, por trás do sequenciamento de nova geração é que eu quero agora não amplificar um pedaço que eu conheço único sozinho. Eu quero amplificar tudo junto. Só que se eu amplificar tudo junto, vai dar uma bagunça que só eu não vou conseguir entender o que são as sequências separadamente. Então, eu tenho que dar um jeito de amplificar todo mundo junto e separado. Então, a ideia foi pegar esse primeiro DNA que eu tenho do meu paciente e partir ele em vários pedacinhos, aleatoriamente. Eu vou ter pedaços pequenos e pedaços grandes. Agora, com a tecnologia, a gente já consegue um padrão de pedaços do mesmo tamanho muito bom, assim, não é tão aleatório assim. A maioria dos fragmentos vão ter aí entre 300 pares de base, mais ou menos. Eu pego todo esse monte de fragmentados do meu paciente e coloco nele uma sequência que eu conheço, que eu sei qual é, que vai se ligar a uma placa ou a um BID, que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês, para fazer o sequenciamento
separadamente desse daqui. Daí eu coloco a identificação do paciente. Porque se eu estou sequenciando tudo junto, eu tenho que saber que aquela sequência vem do meu paciente tal. Senão eu não vou saber. Então essa é a ideia. E daí eu coloco lá o nosso primerzinho que vai iniciar o sequenciamento. A primeira plataforma, que é o do Ion Torrent, trabalha com uma ideia de sequenciamento dentro de bolhas de óleo. Então você tem a ideia de que se você colocar DNA fragmentado, mais as enzimas, mais esferas que vão grudar no DNA fragmentado e chacoalhar isso tudo com óleo, eu vou no final terminar com esferas que tem aqui dentro, esferas que são envolvidas por óleo, que tem aqui dentro a água e que tem aqui dentro uma bead, um fragmento de DNA e tudo mais que eu preciso para uma reação. Isso também é probabilístico, né? Então, vai ter algumas que vão ter só 2 DNAs. Não vai amplificar, nada vai acontecer. Algumas que vai ter só a bead. Não vai ter DNA, não vai amplificar, nada vai acontecer. Algumas que vão ter 2 fragmentos e uma beadzinha. Então, vai ampliar 2 fragmentos juntos. Eu vou ter 2 sinais juntos. Eu tiro fora isso. Então, aí eu consigo diminuir bastante alguns erros. Porque é como se eu fizesse um Sanger dentro de cada uma dessas bolinhas. Separadamente. Tá? Então, vamos lá. Eu começo com o meu fragmento de DNA, separo, grudo na bolinha e replico. Separo, grudo na bolinha e replico. No final, eu vou ter uma bolinha com um monte de cópias do mesmo fragmento de DNA. E daí isso vai ser colocado dentro de um pocinho, que é super difícil de colocar, e precisa cair uma bolinha dentro de cada pocinho. Porque daí como que vai funcionar? Eu jogo todos os meus nucleotídeos, ou melhor, um de cada vez. Então, no primeiro ciclo, só A, foi um monte de A. Aqueles fragmentos que vão incorporar o A vão soltar um próton e isso vai mudar o pH do pocinho inteiro. E isso vai gerar um sinal. Então, vai dizer assim, olha, aqui nesse pocinho que está na coordenada tal, teve um A. Ótimo. Lava, limpa, joga o próximo nucleotídeo, joga um T. Aqui no pocinho da coordenada tal, teve um T. E daí, com a intensidade desse fragmento, eu consigo dizer se tem, por exemplo, um T, 2 T's. Deu para entender essa parte? Isso vai ser feito repetidamente até os 300 ciclos se completarem. Então, 4 vezes 300, até eu conseguir que o meu fragmento inteiro tenha sido sequenciado. Tá? Preciso acreditar muito em você. Eu tinha exatamente esse problema. Porque assim, não, gente, a probabilidade disso dar errado, na verdade, é muito alta. Mas não, dá certo, por incrível que pareça. Por que dá certo? O tamanho disso acontece. Então, aí que vai ser mais difícil de entender. Mas por que isso acontece? Não se vê. Isso é nanotecnologia. Essa leitura demora quanto tempo, Tatiana? Só curiosidade. A leitura, acho que não é o mais demorado. Vai lá, Cíntia, me ajuda aí. São 6 horas, no Illumina são 5, 6 horas. O demorado é você preparar esse DNA todo. Porque você tem que fragmentar o DNA do seu paciente, com todo o cuidado do mundo, colocar um adaptador que você sabe que é do paciente, né? Porque se você troca aí, imagina o que acontece. Então, todo o cuidado do mundo para fazer tudo certinho. Depois colocar os primers e depois colocar isso e passar umas 5 horas tentando colocar dentro do chipzinho para ficar tudo certinho. Então, assim, por que funciona? Porque a probabilidade, ela trabalha com a curva normal. Então, como você tem muitas beads, muitos pocinhos, você cai aqui, as que caíram com nada vão para essa curva, as que caíram com muita coisa vão para essa curva e a maioria vai cair no meio. Então, é por isso que funciona. Porque a maioria, você consegue tirar os extremos e ficar com a maioria deu certo. Ok? Então, vamos lá. Então, quais são as limitações deste método? Lembrando, assim, que eu ponho limitações, que é principalmente coisas que a gente se preocupa, mas que
No final das contas, é muito raro de acontecer alguma coisa nesse sentido, tá? São coisas que a gente principalmente tem que se preocupar antes de reportar alguma coisa para vocês, né? Então, uma das principais limitações desse método é que o sinal, ele é químico. Então, quando você joga lá um monte de A e um pocinho teve uma mudança de pH e o outro teve um pouquinho maior. Será que são 2 As? Será que não é? Então, a máquina, às vezes, pode entender isso como se fossem 2 As e inserir alguma coisa ali. E daí você muda o frame, né? Você muda o sentido de leitura. Qual que é a vantagem desse método? É que você muda a leitura em um fragmento. E a probabilidade desse mesmo erro se repetir por vários fragmentos é muito pequena. Então, daí você já resolve esse problema, você limpa, tira fora. E também, como a gente tem mais experiência, a gente sabe, inseriu, qual que é a chance disso ser patogênico? Não é muita. Aí você olha lá em outros pacientes, tem aquela mesma inserção. Isso aqui é porque essa região do DNA tem problema, tá? Outra coisa são os homopolímeros. Então, assim, quando você tem na sequência mesmo vários T's, por exemplo, 5 T's, a chance de eu perder ou ganhar um T por essa metodologia aumenta. Mas daí isso a gente vê também, porque é a questão de probabilidade, tá? Outro problema, que é o que a gente enfrenta bastante, que é a flutuação na qualidade de cada corrida. Então, por que isso acontece? A gente tem o kit, ou que o fabricante diz, olha, cabem X pacientes. Só que também, por uma questão de probabilidade, você vai ter que naquela corrida o kit não deu o máximo dele. Se ele não deu o máximo dele, você vai obter menos dados. Vai jogar isso fora? Vai correr tudo de novo? Não necessariamente. Muitas vezes a gente consegue analisar mesmo tendo essas questões. Então, por isso que flutua. Então, às vezes vocês pegam um laudo e dizem, não, mas espera aí, o DLM soltou um laudo anterior que estava lindo, tudo cobertura perfeita, não sei o que, agora me solta esse aqui que não está tão bonito assim. O que aconteceu? É porque isso flutua, isso não depende da gente. Um terceiro pode sair com uma outra cobertura, outro dado de qualidade. Aí, claro, vai me perguntar, mas espera aí, como é que vocês fazem para saber se um de má qualidade deu erro ou não? Isso a gente sempre procura confirmar e ter certeza quando está reportando para vocês de que alguma coisa deu errado. Por exemplo, se a gente viu que a corrida ficou ruim, não tem jeito, a gente não vai soltar um laudo negativo, né? A gente vai rever isso ou fazer de novo ou contactar quem for o responsável para a gente explicar. Então, assim, uma preocupação vocês não precisam ter. Laudo negativo não significa má qualidade do exame. Tá? A ideia, então, do Illumina, da nossa outra plataforma de sequenciamento. Que, na verdade, quando eles criaram primeiro, que faz sequenciamento dentro daquelas bolinhas de óleo, essa outra empresa resolveu falar, não, eu vou fazer tudo numa placa. Vou botar uma placa com coordenadas e aqueles adaptadores vão estar presos na placa. Isso ajuda bastante, porque você diminui um pouco a questão probabilística de cair um BID, um DNA, não sei o que, dentro de uma bolinha. Então, você consegue trabalhar melhor em termos de qualidade final. Claro que você consegue também no outro interpor essa questão fazendo coberturas maiores ou coisas desse tipo. Então, assim, eles são equivalentes em termos de qualidade. É só uma questão da metodologia mesmo, tá? Nesse caso, eu tenho preso, então eu jogo fragmento, grudo lá o adaptador, grudo o meu barcode do meu paciente, grudo tudo. E eu jogo isso numa lâmina. Então, vai cair cada fragmento espaçadinho na lâmina. E daí eu começo a PCR, a amplificação. Então, ele dobra e inicia a amplificação. No final, eu vou ter um cenário como esse. Onde tinha um filetinho, vai ter um grupinho. Esse grupinho é o equivalente ao que estava dentro da bolinha. Então, esse grupinho vai soltar um sinal, que é o sinal de um filetinho, tá? Então, a ideia de que um fragmento vira um monte de fragmento e um monte de fragmento é que dá o sinal, não é um fragmento só. Então, como que funciona mais ou menos? Aí, essa plataforma funciona por cor. Então, você tem
três tipos de sinal diferentes, na verdade, duas cores e 4 tipos de sinais diferentes, para você conseguir sequenciar. Então, num primeiro momento, lembra, o outro eu jogava um monte de do mesmo nucleotídeo, lavava e tirava. Aqui não, aqui eu jogo tudo junto. Só que o que vai acontecer? Cada nucleotídeo vai ter uma cor. Nesse primeiro sequenciamento, ele vai colocar uma base e parar. Essa é a ideia. Retomando o Sanger, lembra? Quando vinha o nucleotídeo marcado, ele para. Então, é por isso que a gente consegue ler. Se não parar, a gente não consegue ler. Aí parou, todo mundo parou na posição 1, bate uma foto. Qual que era a corzinha desse fragmento? Era verdinho, então esse é T. Qual que era desse aqui? Era vermelhinho, então esse é C. Aí a gente faz a reversão, esse nucleotídeo que antes parava vai poder continuar a reação e faz mais um ciclo, insere mais um e bate outra foto. E isso a gente vai conseguir saber a sequência direitinho do fragmento. As limitações são praticamente as mesmas da outra metodologia e só quero retomar bastante nessa questão da flutuação da qualidade. Não significa um exame de má qualidade, ele vai flutuar. Mas quando tem má qualidade, a gente sabe e a gente consegue tomar atitudes antes de chegar para vocês. E no sequenciamento, você tem que usar essas duas plataformas ou você pode usar Você escolhe uma ou outra. Tá. É indiferente. Cada laboratório vai ter o que fazer em uma e o que fazer em outra, mas principalmente é porque a gente precisa construir os chips. Né? Então, como que significa? Você pede para a empresa um conjunto que vai vir um monte de primer certo para o que você quer. Então, eu posso escolher rodar um gene numa tecnologia e outro gene na outra. Tá? Isso é uma escolha pessoal do laboratório. Não vai fazer diferença no final, no conjunto final. Tá? Então, algumas ideias do que vocês veem lá no final do laudo, né, de qualidade desses parâmetros de sequenciamento de nova geração. Então, uma dos parâmetros de qualidade é a cobertura. Cobertura significa o quê? Que eu tenho, isso daqui é uma imagem bem legal, né? Então, veja só. Eu acho legal. Então, o que isso diz pra gente? Cada um desses tracinhos aqui que estão em cinzinha, tá vendo? E que param num branquinho, tá vendo? Isso aqui é um daqueles fragmentos, que daí a gente conseguiu alinhar numa sequência referência. Parece o fragmento. Não é? É legal. Daí, o que vocês notam aqui? Ó, se eu disser para você que cada um desses cinzinhos é um fragmento e cada um desses coloridinhos é uma variante, ou seja, é uma coisa que difere da referência. O que vocês notam aqui? É interativo de novo. Que tem um monte de variante. E daí você vai dizer, não, mas espera aí, você quer me dizer que isso aqui tem uma boa qualidade? Jura por Deus? Juro, porque isso aqui está representado 100 vezes. A chance de esse erro acontecer 100 vezes é irrisória. Tanto que ele nem chama, ó, tá vendo? É um mar de cinza. Ó. Quando que ele chama? Quando ele percebe que o mesmo erro é sistemático. Né? Então, para a máquina, tudo é erro. Mas quando o erro é sistemático, ele vai, opa, peraí, pode ser que essa pessoa tenha um genótipo diferente da referência, tá? Então, voltando aqui para a cobertura. Então, a ideia é que se eu tenho aqui uma região do BRCA1, que é a minha região de interesse, eu tenho que ter representantes nela inteira. Mesmo que flutue, ela tem que estar inteira representada. Isso é uma boa cobertura. Isso é o que reflete aquela cobertura média no final. Por que muda? Ah, mas veio uma cobertura média de 100 e agora está vindo uma de 50 e eu quero a de 100, eu quero. Mas isso a gente nunca vai conseguir ter, por uma questão de probabilidade. Então, cada vez que a gente correr o teste, essa cobertura vai mudar. Ela não vai ser a mesma, nem para o mesmo teste, nem para o mesmo indivíduo. Porque é probabilidade. Então, o que a gente sabe? Que se eu tiver ao menos 10 fragmentos, eu consigo dar com uma certeza boa se aquilo é um homozigoto ou um heterozigoto. Porque eu tenho uma proporção de 50%. Se acontecer de em 10 fragmentos eu ter um só que está alterado,
A ideia é que provavelmente isso foi um erro e esse indivíduo é um homozigoto. E a gente tem formas de calcular isso, qual que é a probabilidade nesse sentido. Então, eu preciso de ao menos 10 em cada uma dessas posições. A média vai flutuar dependendo do dia, vai flutuar dependendo do kit que você usa, vai flutuar dependendo dos SNPs que os pacientes têm naquelas regiões que vão ser pegas, lembra do primary, daí vem a região, pega, então isso tudo vai interferir, tá? E aí isso vai variar a cobertura. Outra coisa que é importante é a profundidade, que é aquilo que eu estava falando, de 10, a profundidade de 10. Ah, por que esse número mágico? Ah, porque a gente consegue traçar uma frequência com 10 que pode ser muito próxima da realidade ou é muito próxima da realidade. Então, a gente tem que ter, em vários pontos, mesmo que essa corcova suba e desça, suba e desça, suba e desça, alguma coisa em torno de 10 para dizer se aquilo é real ou não. Ah, mas eu tive uma região que só vieram 2 fragmentos, ela é horrível, todos os pacientes só veem 2 fragmentos, é uma questão do método mesmo, mas tem uma variante ali já descrita e essa pessoa tem um fragmento normal e um fragmento com a variante. Eu solto um heterozigoto? Não, né? Porque a probabilidade de ser um erro é alta. Daí eu volto lá pro meu Sanger, que aí ele é bom para confirmar, né? Então, vamos lá. Então, aí chegamos no ponto mágico, que é a variante. Então, a variante vai dizer assim, olha, do seu conjunto de dados, desse monte de sequenciamento que você teve um problema aqui e um problema aqui. Um paciente lá, outro paciente qualquer, não teve esse problema. Então, isso provavelmente é desse indivíduo. Tá? E daí a gente tem uma listinha, que não dá para ver. Mas essa é a listinha de um BRCA1, de um paciente. Todas as coisas que a máquina achou, porque é virtualmente impossível a gente no olho ir um por um. Então, a gente usa mecanismos, pipelines de bioinformática para poder soltar isso para a gente. Aí, então, a bioinformática vai lá e diz assim, olha, teve uma mutação do BRCA1 num exon, que é uma mutação sinônima, assim, 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 e nunca foi vista em ninguém. Será que essa mutação é patogênica? A gente vai reportar isso para vocês? Imagina se vocês ganham um laudo assim, ó. Devolve, né? Porque assim, vocês fizeram metade do trabalho de vocês, né? Então, tem algumas coisas que a gente opta por não divulgar. Por quê? Porque a probabilidade daquilo ser uma variante benigna é muito grande, é muito alta. Então, a gente não vai encher o laudo de vocês com isso. Mas eu tenho uma variante intrônica aqui que não tem ninguém, ó. Ninguém tem no mundo essa variante intrônica. Nossa, tá no intron, qual que é a probabilidade de isso gerar algum problema? Quase zero. O laudo vem para vocês negativo. Não, doutora, mas eu tenho certeza que é um BRCA. Daqui a um ano, um grupo de pesquisa, porque tem diferença entre a pesquisa e o clínico, né? Um grupo de pesquisa descobre que essa região aqui é um sítio de splicing. E daí, mas como que a gente vai saber? Como que vocês vão saber? Né? Então, essa questão existe. E daí a questão de voltar nos dados. Né? Para dizer, não, olha, então eu sequenciei por nova geração isso daqui e eu vi que agora eles lançaram uma nova mutação numa região intrônica. Você pode ver de novo para mim, por favor, se meu paciente tem essa mutação? Daí é uma questão logística do laboratório que eu não vou entrar, mas enfim. Esse material fica guardado? Esses dados ficam guardados até um determinado tempo. Por quê? Porque eles ocupam muito espaço. Então, você diz voltar a ver, a voltar essa planilha. Isso. No dado já lido. Dado já lido. Isso é uma possibilidade, né? Aí porque assim, isso não é que a gente tem lá e a gente acessa rapidamente. Isso também gera um trabalho, gera uma reinterpretação. Então, isso faz parte também do pedido do exame. Então, reanalisar isso daqui a um tempo também é parte de, vamos dizer assim, entre aspas, de um novo exame. Reanálise vai ser um exame. É como se fosse parte de um exame. Mas a ideia é que você já tem isso. Você já tem isso do paciente. Então, surgiu uma nova mutação, eu preciso pedir de novo o sequenciamento?
Não necessariamente. Entre em contato com o laboratório, vê se ele tem, como que você pode pedir esse tipo de reanálise, tá? Uma vez já tendo feito sequenciamento, né, esses dados ficam abrigados. Ficam obrigada. Certo? Durante, a ideia é décadas ficar em poder do laboratório, no banco, e prover baixa outra vez, analisa e devolve ele lá para o banco, onde vai ficar esse storage. Normalmente é fora do Brasil até. Se fora Na Antártica. É na Antártica. É mesmo. É, porque você economiza o ar-condicionado. Economiza muito ser frio. É verdade. A maior parte do tecnologia de nuvem na Antártica. Baratear o ar-condicionado. Interessante. Fica mais baratinho. Daí o custo por giga é menos caro, exato. Então essa é a ideia, tá? Então vamos lá. Então o que a gente reporta no final? A gente reporta tudo aquilo que é patogênico, já foi descrito como patogênico, ou tem alta chance de ser patogênica. Lembra do parênteses lá? Se eu tiver uma mutação que nunca foi descrita em frame shift, num paciente que tem um histórico de câncer de mama na família, puxa, provavelmente aquela mutação é patogênica, então a gente reporta. Eu tenho uma mutação sinônima num paciente que é caso único, câncer de 30 anos. Não, senão eu vou ter que dar essa tabela inteira para vocês. Daí a gente não reporta, tá? Então a gente vai reportar aquelas que são patogênicas, as provavelmente patogênicas e aquelas que são de significado incerto. O que significa isso? Eu tenho um heredograma lindo, todo mundo tem câncer, e eu tenho uma mutação que troca uma base, não vira um código de parada, mas troca uma base num lugar em que já foi descrito que trocava uma base antes. Então, muda para outro aminoácido. Então, trocava para uma leucina, agora troca para uma glicina. A chance dela ser patogênica existe, mas eu não posso dizer que ela é. Porque eu não tenho meios de dizer que ela é. Então, esse também vai para o lado de vocês, como variante de significado incerto. Então, geralmente, isso é uma variante de significado incerto. Quando eu não consigo classificar ela nem como benigna, nem como patogênica, dentro do conhecimento que eu tenho. Porque se a gente for pensar assim, mas pela essa sua lógica, tudo isso aqui é de significado incerto. Mas o conhecimento que eu tenho é que uma variante intrônica é muito improvável de ser patogênica. Então, ela é classificada como benigna. Certo? Essa parte tudo bem? Acho que isso é o mais, o mais importante. Como que vocês se atualizam nesses dados? Porque isso é gerado... Quem faz isso? Isso. Então, os bancos de dados fazem isso. E todas as vezes a gente faz mensalmente. Todas as vezes que um banco de dados atualiza, a gente atualiza. Outra coisa que a gente faz é quando a gente tem um pré-teste muito exuberante, e a gente encontra alguma coisa, encontrei uma sinônima, mas assim, com certeza essa pessoa tem a doença. Então a gente garimpa. Coloca lá a sinônima para ver se surgiu alguma coisa nova, porque a gente também fica, não são só vocês, a gente também fica angustiado de receber um negativo numa história tão exuberante. Então a gente vai lá e olha um por um, para ter certeza que realmente naquele momento que eu liberei o laudo não tinha nada. Tá? Evidentemente, a gente não olha um por um dessa lista toda, tá? Assim, isso também fica claro. Não vou olhar todas as intrônicas, porque isso daqui é um trabalho... Nossa, não vou nem dizer. E que não faz sentido. Sem lógica, né? E que não faz sentido. E que no momento não faz sentido. Se acontecer da gente saber que tem, daí a gente passa a olhar. Daí vai ser posterior, tá? Exatamente, toda ação, né? Então vamos lá. Outra coisa que é importante é entender que o sequenciamento de nova geração não é porque ele é lindo e ele sequencia tudo e muito rápido, que a gente sequencia tudo e qualquer coisa. A gente também tem regiões-alvo. Então, no sequenciamento de nova geração, eu posso sequenciar um gene só. Basta eu construir os adaptadores, as sondas, que são mais ou menos equivalentes em termos de lógica ao primer, que eu falei, que vai grudar no lugar certo e só puxar os fragmentos que são certos. Tá? Isso faz com que o exame fique mais barato, porque você vai conseguir colocar mais pacientes dentro de uma lâmina, e o exame fica mais preciso. Isso é importante também. Quando você tem que... Ui, nossa, o que tá caindo?
Quando você tem que sequenciar um monte de coisa, significa que você tem que construir um monte de 20 bases que sejam únicas no genoma. E essas 20 bases são únicas no genoma, elas têm afinidades diferentes. Então, elas pescam com probabilidades diferentes as coisas. Então, quando você começa a juntar muita coisa junta, você pode perder o que você quer. Porque você vai estar puxando outras coisas preferencialmente. Isso, eu tenho sei lá, a pessoa afetada da família BRCA1 positivo, por exemplo. Você consegue buscar aonde testar o resto da família, é isso? Não. Ou seja, se você tem um positivo, daí o melhor não é nem fazer uma nova geração, porque é como se estivéssemos usando uma bazuca para uma drosófila. Você faz um Sanger, porque é uma reação só. Não são 32 exons, mas que você tem que olhar os X exons, é um só. Então você faz aquela e já te dá a resposta, tá? Não precisa sair procurando. A explicação é essa mesmo, que a gente tendo alguém positivo, a gente vai buscar um lugar específico. Do DNA, e a gente tem uma chance muito maior da gente dar um exame correto. Como se solicita isso daí? Também, mais o barato. Sanger... Primeiro você pede o sequenciamento para Isso. BRCA1 e BRCA2. Isso. Aí deu positivo. Como é que você faz a solicitação da segunda etapa de exame para... Da família. Tá, daí você vai pegar a mutação que você achou, tá? Então, assim, se você for fazer em lugares diferentes, é importante você ter a referência. E eu não pus um slide desse aqui. Mas, geralmente, você vai ter, assim, NM, um númerozinho, e daí você vai ter C ponto, o que aconteceu na fita, P ponto, o que aconteceu na proteína. Você vai ter isso sempre no laudo. E, é isso que tudo isso tem que ir. Porque se você for fazer no mesmo lugar, tá tudo bem. A gente sabe qual é. Você solicita como? Sequenciamento de mutação familiar, tal. Com o código tal. Código tal. Exatamente. A gente reporta o código no laudo. Daí pedido, ele... Exato. Então, No pedido, só copiar. Se tiver um laudo em mãos positivo, você tenha essa Anexo o laudo. informação. Ou Você então tem isso, faz a cópia é. dele, Se mas não vai tiver, pedir não revisão basta do exame. só. positivo. A mutação não. Você tem Não. que saber essa qual Tem que é. saber tudo isso, a referência, tudo isso. Tá? Se tiver dúvida, liga lá pra gente, a gente responde. Em que momento, não sei se eu estou falando alguma besteira, tá? Mas assim, em que momento esse sequenciamento é considerado um painel? Ah, eu vou chegar lá. Eu tô me estendendo muito, né? Mas eu vou chegar lá. Eu vou. Só mais uma, todos esses de nova geração são considerados painel? Não. O painel é quando você tem mais de um gene. O sequenciamento de nova geração, você consegue fazer para um gene só. Então, você tem um gene só. Se você tem mais de um gene, aí você começa a ter um painel. O que isso modifica? Que dentro do chip ou dentro da lâmina tem um número máximo de fragmentos que aquilo suporta. Então, se eu fizer alguma coisa específica para um gene, eu vou conseguir não só colocar mais pacientes, mas cobrir melhor o meu gene. Então, de 2 para cima já é considerado um painel? É, mais ou menos, porque a gente tem BRCA1 e BRCA2, né? Vamos dizer assim, isso já vira um painelzinho, assim, né? Geralmente faz junto, não separa, mas 2 para cima já pode ser considerado um painel. Dificilmente alguém vai oferecer um painel de 2 genes no sequenciamento de nova geração, né? Porque não faz muito sentido, assim, daí você não... Enfim, qual que é a clínica? O sequenciamento do gene, então, que nem BRCA1 e BRCA2 são 2 genes, a gente não chama de painel, apesar de você pensar no conceito que pode ser que seja. Deu? Respondi? Não? Então, vamos lá. Caso real. Então, como que a gente vê isso? Vai lá, tá tudo coberto, cada read caiu, cada um dos fragmentos caiu na sua posição e a gente tem aqui uma mutação. Uma variante que já foi descrita como patogênica, que gera um código de parada. 22 dessas leituras foram A, 35 dessas leituras foram G. E é importante que, lembra lá no sangue que eu falei que uma fita vai e uma fita vem? Se só a fita que vai tiver uma letra, qual a probabilidade disso estar errado? Vocês têm que responder. É muito alta, porque a fita que vai e a fita que vem é do mesmo ponto. Então, se só a fita que vai tem, isso é erro. Então, o que a gente tem que olhar, não só esse número absoluto, mas esses números aqui.
do ladinho, que é a fita que vai e a fita que vem. Tá? Então, quando isso deu uma proporção de 40, 60, a gente aceita 70, 30, máximo, aí eu considero esse indivíduo um heterozigoto. Percebe que tem um T aqui, jogado? É um erro. Ele não pode ter 3 alelos. É um erro. Tá só numa, mas só tem uma, não é mesmo? Então, e tá em uma. Então, isso é erro. Vamos lá. Aí a gente chega para a variação do número de cópias. Então, tudo isso que eu falei não cobre a variação de número de cópias, não cobre a deleção ou duplicação do gene. Tá? Então, quando a gente pede sequenciamento do BRCA, é o sequenciamento do BRCA. Não está incluso a variação do número de cópias, isso tem que ser pedido. Tá? Então, vamos lá. Como a gente está usando o modelo de BRCA para explicar, então eu vou explicar o MLPA, que é feito para genes ou regiões específicas primeiro, e depois a gente vai entrar na ideia dos painéis e painéis para vários genes também em termos de deleção e duplicação. Tá? Não, enfim. A ideia do MLPA é o quê? Você tem lá a sua fita que você abriu e você vai jogar uma sonda, ó. Olha, a gente voltando lá naquele conceito de primer, de sonda, de especificidade, você tem que ter alguma coisa que seja específica que vai grudar. E ele vai grudar em 2 posições com a separação de uma base. E se as 2 posições existirem lá, ele vai sequenciar e mandar um sinal. Tá? Nesse caso aqui, por que eu consigo ver o sinal? Mas é igual aquele do Sanger que você falou. Porque eu tenho controle, que vai correr junto, que também vai emitir um sinal. E isso eu vou ter uma dispersão de sinal. Então eu vou ter assim, olha, o sinal pode ir para uma pessoa normal, ele vai daqui a aqui. Para o meu paciente, ele está bem aqui embaixo. Então eu perdi uma cópia. Tá? Então eu consigo fazer isso porque é comparativo. Então a ideia aqui, quando a gente tem, isso também foi feito pela gente, então por isso que está bem bonitinho assim, ó. Aqui tem uma linha, que é a linha da onde você começa a considerar sinais duplicados. Aqui tem uma linha da onde você começa a considerar sinais deletados. E essas bolinhas aqui, com os quadradinhos, são as dispersões e aonde o seu paciente caiu dentro de cada dispersão. Você vê que bonitinho que aqui está tudo bem no meio. Esse paciente é normal. Ele está todo bem no meio. Apesar de em alguns pontos ele estar mais para cima ou mais para baixo da dispersão, não foi o suficiente para cair fora da dispersão dos normais. Tá? Agora, o que eu posso ter num exame desse que pode me dar alguma coisa dúbia, uma dúvida? Por exemplo, se eu tenho uma dispersão alta aqui. Então, os meus pacientes foram daqui a aqui, os meus controles foram daqui a aqui, o meu paciente caiu aqui. Quando a máquina te dá o resultado, ela vai te dar o resultado normal. Quando você olha, que é o que a gente sempre faz nesse exame, por isso que tem que olhar todos, você vai ver uma alteração. Você vai ver alguma coisa que não está cheirando tão bem, que está estranho. Tá? E daí a gente toma as medidas cabíveis em cada um dos casos. Daí esse daqui, então, é para um BRCA2, a mesma ideia, ó, que bonitinho, tudo no meio. Mas espera aí, teve uma queda aqui. Isso não é BRCA, é o SHEQ2. Nesse kit de MLPA, isso já vem incluso. Então, é aquela mutação, é uma deleção de um C, que já é a mais comum. E se o paciente for normal, ele vai cair lá embaixo. Tá vendo que a curva está toda desviada para baixo? É porque seus controles também estão caindo lá embaixo. Se ele tiver alterado, sobe aqui para cima. Então, vamos lá. Só amplificando aqui a ideia do... Eu nem devia ter posto esse slide. Então, vamos lá. Quais são as limitações disso? Então, ele é específico para regiões. Esse é um teste que não faz uma varredura. Você escolhe o que você quer ver. Tá? Então, assim, um teste genético de... Eu quero um teste genético de número de cópias de câncer. Aleatório. Não é esse teste. Esse teste é específico. Ele vai ver o que você quer ver. E ele é controle dependente. Então, você tem que ter uma amostra controle
com uma quantidade de controles boa e que seja representativo do controle. Então, se você pegar um controle que tem um monte de câncer de mama na família, não vai ser um bom controle. Então, isso é a nossa parte, não é a parte de vocês. Isso é a gente que tem que fazer. Mas daí você tem uma situação dessa. Você não tem aquele heredograma lindo lá, que eu mostrei no começo. Você tem o seu probando com um câncer de mama, mas um monte de gente com vários outros tipos de câncer. Cadê? Ela foi sair. Que era o que a Fátima estava falando, as outras possibilidades de diagnóstico. Então, essa daqui é um resuminho dos genes envolvidos em reparo de DNA. A gente tem aqui nessa listinha os principais que causam câncer de mama, que são os que reparam principalmente alterações das duas fitas, tá? Acontece que tem nesse outro lado aqui de uma fita um monte de outras coisas, e aqui provavelmente já tem gente que bateu o olho aqui no MSH2 e MLH1 e tudo mais, que é reparo de DNA de uma fita e que pode gerar um câncer de mama. O que significa que mutações em qualquer um desses genes, teoricamente, potencialmente, podem gerar uma síndrome de câncer hereditário, não necessariamente de câncer de mama, tá? E é por isso que a literatura, vocês sabem muito bem disso, todos os dias tem publicação de algum gene novo relacionado à susceptibilidade de câncer, tá? Porque isso aqui é bem complexo. Ah, mas então eu vou pedir todos, que daí eu não erro. Posso? Não, aí é que eu erro. Porque é uma questão de probabilidade. Eu peço um monte, a probabilidade de algum vir alterado e eu não saber dizer o que é, aumenta. Então vamos lá. Ah, eu esqueci que eu tinha slides dos supressores de tumor, porque além de todos aqueles outros, ainda tem todos esses outros. Né? Então vamos lá. Aqui é o PTEN, aqui o STK11, então vamos seguindo. Então eu tenho uma situação de uma paciente com 35 anos, câncer de mama, a mãe com câncer de mama aos 46 anos. Isso é BRCA1? Com certeza? Absoluta? Não. É câncer de mama hereditário? Com certeza absoluta? Também não. Também não. Pode ser lifraumene? Pode. Né? Ah, mas minha mãe foi adotada. Eu não tenho a menor noção do que aconteceu no resto da família. Pode ser. Então, daí a gente vai lançar mão de outros genes. Por isso que o pré-teste, e eu não vou aqui entrar muito nessa questão do diagnóstico, vocês sabem muito mais disso que eu, mas a questão do pré-teste, ela é fundamental. Aquele heredograma imenso, com todas as famílias e todas as doenças da família, ele é fundamental. Pode acontecer de você ter uma mulher com câncer de mama, uma macrocefalia, que tem um parente com essa cara aqui. Daí você já muda o diagnóstico. Ou que tem essas lesões em boca, você já muda o diagnóstico. Ou então vem um câncer de mama com a boca toda manchada. A gente pede BRCA1 primeiro? Não sei. Aí é com vocês. Né? Vocês que vão tomar essa decisão. Vocês que vão decidir o que vocês vão pedir primeiro e o que vocês vão pedir junto. Aí temos Lynch e outros. Então, vamos lá. BRCA1 explica uma parte, BRCA2 explica uma parte, TP53 explica uma parte, PTEN explica uma parte, EC explica outra. Variantes comuns explicam outra parte, isso é importante. Então, assim, lançaram agora, o Colégio Americano de Genética lançou agora como você classifica a sua variante. Então, se a variante é 5% aparece em 5% da população, ela é automaticamente benigna. Não serve para câncer. Isso não serve para câncer. Então, essa atualização nova, eles vão ter que fazer uma outra para câncer, porque não serve. Alguma coisa em 5% da população pode ser sim o SNP de susceptibilidade. E aí tem um monte de outra coisa que a gente não sabe. Tá bom, eu fiz meu heredograma. Basta eu saber os cânceres? Não. Se ela tiver um sobrinho com ataxia telangiectasia, você não precisa pedir BRCA1. Né? Então, tudo isso é o pré-teste. Vocês terem uma boa hipótese, fazerem um pré-teste muito bom, não só ajuda a gente, mas ajuda vocês quando o laudo vier. Então, vamos lá. Entramos nos painéis.
Acho que eu já cobri bastante coisa do que é um painel, mas a ideia é que em vez de você ter um gene só, você vai ter vários naquele sequenciamento de nova geração. E então você vai ter que dividir, entre aspas, as sequências entre todos esses genes e a captura entre todos esses genes. Então, então eu acho que eu resolvi. Eu não faço heredograma, eu peço um painel, alguma coisa vai vir. Não, né? Não. Por que não? Porque no painel você vai ter limitações que às vezes você olhando um gene só, você não vai ter. Então o painel é para aqueles casos em que você realmente acha que pode ser mais de uma possibilidade. Nesses casos ele vai elucidar, ele vai conseguir achar. Tá? Cadê? Ok. Acho que alguém tem mais dúvida sobre, não sei se eu falei pouco de painel, enfim. Alguém tem uma dúvida sobre painel, sobre quais as diferenças de pedir um outro? Não? Ok? Tá. Aí a gente vem para o painel das deleções e duplicações, que é o array. Então, enquanto no MLPA você tinha que saber o que você estava pedindo, no array ele faz uma varredura do genoma inteiro. Qual que é o problema? O problema ele é semelhante ao que a gente encontra nos painéis de sequenciamento. Então, vamos lá, metodologia. Metodologia é muito parecida, você tem um controle, uma pessoa controle, uma pessoa afetada, você marca esse DNA das duas e daí você compara as frequências. Então, o controle é para ter somente as deleções e duplicações que a gente já conhece, que os bancos de dados trazem, não é para ter nada novo. E aí, quando você compara com o seu paciente, você encontra alguma coisa no paciente que está a mais ou a menos, você consegue olhar na literatura, ver se aquela região é relevante e reportar. O problema é que você tem... Opa! Só um slidezinho. É que você tem... não peguei esses slides. Você tem uma varredura do que você pode pegar. Então, assim, não é que a gente coloca o DNA inteiro lá e ele inteiro brilha. São algumas regiões que brilham. Então, no genoma, a gente tenta deixar dentro dos exons o mais coberto possível, o mais cheio daquelas sondas, lembra? Lá no começo? Possível. Mas nem sempre a gente consegue. Então, às vezes, o MLPA acaba sendo mais específico nesse sentido. Tá? Então, se você tem uma hipótese muito clara, não precisa lançar mão de uma varredura genômica, além deles serem mais caros, enfim. Porque você pode, às vezes, não cobrir exatamente o que você quer. E daí você tentou acertar a Drosophila com a bazuca e a Drosophila saiu voando, porque não adiantou nada. Ok, aí depois que a gente passa por tudo isso, e a gente passa por situações em que as coisas dão tudo errado e a gente tem que fazer, a gente passa por situações que a gente fica na dúvida e a gente tem que fazer de novo mesmo assim, porque não pode ficar dúvida, todo mundo tem que ficar bom, a gente libera o laudo para vocês. Então, vamos lá. O que eu espero do laudo? Então, se eu pedir o sequenciamento e o número de cópias, seja para o que for, seja para a minha hipótese que for, eu vou ter no laudo o resultado do sequenciamento e do número de cópias. Eu não cubro as regiões regulatórias. Então, eu tenho uma mutação num Tata Box, não vai cobrir. Porque isso eu preciso de um kit específico que cubra essas regiões. E isso precisa estar especificado no pedido do exame. Olha, essa família tem um padrão que eu acho que deve ser muito semelhante a uma região regulatória. Liga no laboratório. Olha, o exame de vocês cobre essa região? Cobre ou não cobre? Decide ou não decide pedir. Tá? Alterações epigenéticas. Então, a gente também sabe que metilação de BRCA1 pode alterar a susceptibilidade de câncer, pode dar alterações de câncer familiar. Cobre nesse exame? Não. Esse precisa de uma técnica específica que vai sequenciar os que tiverem mais metilados, menos metilados. Isso é outra técnica. Se eu tiver uma inversão no meio do BRCA, e daí? Por lógica não cobre, senão não teria posto aqui, mas vocês conseguem entender por que não cobre? Você vai estar vendo o BRCA. Porque os fragmentos são pequenos. Então, se ele inverteu, eu vou sequenciar, como se nada tivesse acontecido. Tá? Pode calhar de ter a sorte de você pegar um fragmento bem na margem da inversão.
Mas isso é uma probabilidade e isso não necessariamente vai acontecer. Então, a gente não dá resultados de alterações estruturais, tá? Que mais? Vamos lá. Não é verdade? Ficar longe pra gente. Ficar longe pra gente não é tão simples assim. Não é? Mas daí a gente está sempre lá, liga, conversa com a gente. O suporte é fundamental. Às vezes a gente fica perdido Não é um para exame perdido quando vai dar para o paciente o resultado. Isso. Se perde tudo. Então, esse meio de campo aí, a gente faz, assim, também faz parte da gente, porque a gente também não gosta de dar um resultado que não vai ajudar. Não é só a parte de vocês, né? Então, todas as informações que vocês derem pra gente, todas as dúvidas que vocês tirarem com a gente, também vai ajudar a gente a interpretar esse laudo. Então, as classificações da variantes, que eu já passei um pouquinho da questão da patogênica, provavelmente patogênica, as variantes de significado incerto, tá? Então, a gente vai reportar somente essas 3, não reporta as benignas. E benigna não significa que alguém olhou e é benigna, ela é benigna por causa de uma probabilidade dela ser benigna, isso é importante também estar em mente. Os parâmetros de qualidade. Então, lá no final do laudo, você vai ver os parâmetros de qualidade. Tem gente que vê, tem gente que não vê, mas eles são importantes para você entender se você repete o exame, se você não repete o exame, se você pode ter uma região específica que você quer e que talvez ela não tenha sido coberta no exame. Esses parâmetros são importantes no final para vocês entenderem a partir do pré-teste de vocês, tá? E se existe ou não necessidade de confirmação. Então, vamos lá. Muitos laboratórios ou muita gente acredita que todas as vezes que você acha uma variante, você precisa confirmar. Você precisa ir lá e fazer um Sanger antes de liberar o laudo. Como vocês se sentem sobre isso? Não sente nada sobre isso. Então, assim, existia antes uma prática, porque como sequenciamento de nova geração é uma coisa relativamente nova, então a gente não tinha muita certeza se esses resultados eram fidedignos. Exatamente pelo que você falou, nossa, é muito difícil de acreditar que isso dê certo. Então, o que as pessoas faziam? Pegavam todas as variantes e confirmavam por Sanger. Confirmavam por um método que elas têm certeza que dá certo. À medida que muita gente foi fazendo isso ao longo dos anos, foi vendo que era redundante, não precisava ficar confirmando tudo. Quando você tinha bons parâmetros, uma profundidade boa, tudo correu bem, e você sabe quando tudo correu bem e quando tudo correu mal, você pode confiar naquele seu resultado. Você vai confirmar se você tem dúvida, não qualquer resultado. Bem porque o Sanger também tem seus problemas. Então, eles começaram a ver, às vezes, variantes que existiam no indivíduo que não apareciam no Sanger. Então, daí você diz que não tem, porque a sua confirmação não tem, mas o indivíduo tem a variante. Então, esse patamar do que é melhor acaba ficando num teto. E hoje em dia, as duas metodologias são equiparáveis. A gente só vai confirmar se existir dúvida. Se não existe dúvida, não é necessário. Tá? E é isso. Acabou.